Houve um tempo no Brasil em que o equilíbrio era necessário em meio aos extremos. Houve um tempo em que a moderação se fez necessária ao invés da velha polarização partidária. Houve um tempo em que foi necessário unir a leveza da música brasileira com a harmonia do estilo americano. Um tempo em que os gritos revolucionários e os gritos de ordem deram espaço ao diálogo entre os opostos. Um tempo em que a capital do Brasil foi construída nem tanto à direita, nem tanto à esquerda do país, mas ao centro. Neste tempo, era necessário valorizar o que se tinha em casa, sem desprezar as heranças que se recebiam de fora. Buscar uma identidade nacional, sem se esquecer de que o Brasil fazia parte do mundo. O governo de JK, Juscelino Kubitschek, estava no meio dos extremos. Se olhasse para trás, JK veria a sombra da era Vargas e da ditadura do Estado Novo. Se pudesse prever o futuro que viria, veria a obscuridade da ditadura militar que se aproximava. Pela primeira vez, o Brasil parecia trilhar o caminho das vias democráticas, evitando os excessos autoritários que tanto assombravam o país. No vídeo de hoje, faremos uma análise sobre a vida e obra de Juscelino Kubitschek, baseado no livro JK, o Artista do Impossível, de Cláudio Bojunga. A obra faz parte de um intenso esforço do autor de uma pesquisa que durou 10 anos, na qual o autor considera uma reparação à história de JK, e mais do que isso, para Cláudio Bojunga, a obra se tornara um ensaio político sobre a modernização do Brasil do século XX. Podemos perceber a intenção de sua pesquisa logo na introdução de seu livro. Considero uma crueldade e uma desonra terem transformado Juscelino Kubitschek entre 1964 e 1976, o ano de sua morte, em um pária político, perseguido e humilhado pelos autoritários que tanto temiam. Este livro é uma reparação ao mais republicano dos presidentes e uma tentativa de entender por que um regime dinâmico e livre foi o verdadeiro regime de exceção na história do Brasil do século XX. A partir deste ponto de vista do autor é que partiremos para a nossa análise. Mas antes disso, faz-se necessário esclarecer que a história se utiliza de seus meios para investigar a historicidade dos fatos. É preciso compreender em segunda instância que a vida e obra de um homem pode ser vista por diversos ângulos e pontos de vista. Portanto, pegaremos carona com o autor e seguiremos a linha que valoriza os feitos de JK, sem contudo desprezar os erros de seu governo que se perpetuaram nos governos que se seguiram. Entre os séculos IV e III a.C., viveu um filósofo chamado Aristóteles. Em uma de suas ideias centrais sobre ética, Aristóteles desenvolveu a ideia de que a virtude está no meio termo entre dois extremos. Para o filósofo, era necessário encontrar o equilíbrio entre os extremos para se chegar às virtudes. Vejamos como isso se aplica na prática. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo, pode ser impedida de fazer grandes realizações. Por outro lado, uma pessoa temerária, ou seja, que tem coragem excessiva e é por isso imprudente, pode entrar em situações embaraçosas e prejudicar outras pessoas. Portanto, a harmonia entre o medo e a temeridade é a virtude da coragem. A partir da visão de Aristóteles, poderíamos nos perguntar: de que maneira essa ideia se aplica a JK e à política? Para começarmos a desenvolver essa resposta, pensemos em como o equilíbrio e a moderação de um governante podem ser um fator determinante para manter a estabilidade e a eficácia de um sistema de governo. Qualquer governante que levar adiante um governo autoritário, sem a oportunidade de um diálogo aberto com a sociedade, poderia correr o risco de ser deposto pela própria população. Não são poucos os exemplos na história de monarcas, imperadores, entre outros tipos de governantes que foram depostos ou mesmo perderam parte de sua influência, por não aliarem a autoridade com equilíbrio, a fim de manter uma unidade. No início de seu governo, JK teve de lidar com os opostos. De um lado, a esquerda comunista de Luiz Carlos Prestes. Do outro, os liberais da UDN, a União Democrática Nacional, liderados pelo jornalista Carlos Lacerda. Para ter sucesso, JK teria de unir partidos historicamente antagônicos, a fim de evitar extremos ou a falta de governabilidade. Olhando para um antecessor, Getúlio Vargas, JK viu um político autoritário que governou muito influenciado por ideias antidemocráticas na Europa, mas que soube se reinventar.
Prova disso é que seu antecessor distribuiu cargos à velha classe política brasileira, promessa de trabalho aos mais pobres e sabia muito bem caminhar entre a oposição de seu governo. Como político habilidoso e bem articulado, Juscelino esteve ao lado de Vargas nas horas de crise. Usou amizade com o ex-presidente para tornar viável uma união de dois partidos até então impensada, o PTB e o PSD. Com o suicídio de Vargas, Juscelino conseguiu unir seu partido, que se inclinava mais ao centro, com a política trabalhista, para assim alcançar o voto popular e ser eleito. O ponto de equilíbrio que tornou JK um candidato viável para o Brasil foi a promessa do nacional desenvolvimentismo, política que visava o crescimento econômico do país por meio da industrialização, com o Estado brasileiro responsável por investir em infraestrutura de base, ao mesmo tempo em que incluía empresas estrangeiras. Para tornar seu projeto viável, viajou pelo mundo para captar recursos financeiros para o Brasil. Sua ideia era vencer a pobreza e as ideias dos comunistas com a prosperidade, evitando grandes conflitos com a sua oposição. Quando for aprovado por aqueles que tentaram derrubar seu governo, o presidente reprimiu os ataques e deu anistia aos envolvidos, impedindo que a sua oposição se inflamasse, mostrando que tinha habilidade para superar situações em que as temperaturas se mostravam altíssimas. Mas a grande joia de seu governo ainda estava por vir. Movido por seu entusiasmo e seu espírito empreendedor, JK ressuscitou um projeto que estava na gaveta desde o século XIX, a construção da capital do Brasil no centro do país. A própria ideia da construção de Brasília se mostrava equilibrada, uma vez que o projeto visava o crescimento de outras regiões do Brasil e tinha intenções econômicas e seria ao mesmo tempo a maneira de evitar possíveis ataques ao litoral do Brasil, que poderia deixar a capital vulnerável. O projeto ousado de Juscelino Kubitschek foi concluído em 3 anos. No dia 21 de abril de 1960, estava inaugurada a nova capital do país. JK uniu intelectuais, arquitetos e a população pobre que viajava de todo o país para participar da construção. Para muitos, Brasília era a consolidação da velha classe política que se esconderia no interior do país e era responsável pela dívida externa que o Brasil se envolvera. Para outros, ela representava a consolidação de uma república democrática que dava sinais de que, enfim, o Brasil trilharia um caminho livre. Analisando a vida e a obra de Juscelino Kubitschek, baseado na obra de Cláudio Bojunga, não estamos tentando reduzir a ética de Aristóteles e indicar o caminho do meio como uma simples alternativa ou uma terceira via, nem mesmo a traduzindo como uma simples escolha partidária. Na política, as escolhas estão na maioria das vezes vinculadas aos interesses de seus governantes, que na busca de perpetuar seu poder, procuram acordos e conciliações que melhor lhe convêm. Nossa intenção, no entanto, é mostrar que as virtudes existem entre os polos extremos. Entre o excesso e a falta, existe o equilíbrio. Entre a covardia e a temeridade, a coragem. A busca do equilíbrio na visão de Aristóteles aponta diretamente para uma vida harmoniosa e virtuosa. No caso de JK, a grande conquista para o Brasil foi de um pequeno, mas florescente período de estabilidade no lugar da velha instabilidade política e trouxe segurança democrática ao invés de drásticas rupturas institucionais e partidárias. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e deixar o seu like. Assim o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e pode encaminhá-lo para outras pessoas.